Bom dia, Fábio. Bom dia, deputado Alexandre Lindemeyer. Bom dia, Eduardo Vicente. E um bom dia muito especial a todos que nos ouvem e nos assistem. O grande problema da saúde é a questão da fila. Impressionante isso. Como o brasileiro adora a fila ou acha que a fila é a solução. O senhor estava me dizendo agora no intervalo que dentro desse período agora de gestão da saúde, vocês estão vendo observaram que terão que mudar procedimentos justamente para poder dar uma tranquilidade para quem está na fila e é de urgência, emergência, ou precisa de atendimento médico, e aqueles usuários da UBS, do posto, que muitas vezes teriam mais condições de esperar isso ou fazer o atendimento a posterior. Como é que vocês estão imaginando reorganizar essa questão das UBSs e da fila? Bem, Fábio, a saúde ela é uma engrenagem, né? Cada digamos assim, estrutura de saúde tem um viés, né? E as nossas unidades, a gente percebeu que estavam sendo subutilizadas, digamos assim. Quando eu falo em unidades, o UBS, para o nosso ouvinte entender, é aquilo que muitos tratam por postinho de saúde, tá? Estavam sendo subutilizadas e com um atendimento que muitas vezes não condizia com a dignidade que o cidadão precisa receber. Que muitas vezes o pessoal levantava 5, 6 horas da manhã porque precisava ir lá pegar uma das 12 ou 13 famigeradas fichas. E a gente quer acabar com a ficha e acabar com a fila. E como se faz isso? O pessoal sabendo que a gente vai adotar com mais efetividade ainda aquilo que o Ministério da Saúde indica, que é fazer o acolhimento. O cidadão vai lá, passa por um acolhimento onde a enfermeira vai entender qual é a necessidade dele. Muitas vezes o que acontecia? Estabelecíamos 12 fichas e o 13º, o 14º cidadão, que estava ali com um sintoma gripal, uma enxaqueca muito forte, com uma diarreia, ele estava com uma dor de garganta, ele era encaminhado para UPA. E enquanto, na verdade, a gente poderia fazer esse atendimento dele ali. E aquela pessoa que ia fazer a sua consulta de rotina, apresentar os seus exames, trocar o seu receituário daqueles medicamentos contínuos, ele era atendido porque chegou primeiro na madrugada. Então a gente atendia uma pessoa que estava teoricamente sem nenhum sintoma e deixava penando aquela pessoa que estava enferma, né, que não, com aquele mal-estar, aquela coisa. Quando chegava na UPA, o médico que está lá só para sanar a urgência, dá um medicamento para sanar o sintoma e dizia, bom, agora o senhor vai tratar da sua doença na UBS. E aí esse cidadão acabava tendo que voltar no outro dia. Então por isso que a gente está indicando que agora não adianta daqui a pouco o senhor chegar lá às 4, 5, 6 horas da manhã, porque isso não garante que o senhor vai ser o primeiro a ser atendido. Todos passarão pelo acolhimento. E aí tem que aumentar a equipe, tem que reorganizar a equipe ou até aumentar a equipe, né? Isso, quando a gente já ingressou na gestão da secretaria no início do ano, com o propósito de dar esse caráter mais humanizado, a gente começou a organizar isso para que chegasse agora em agosto e a gente tivesse a anunciar isso. Então, nesses primeiros 6 meses do governo Abner, Dilma e Luciano, o que a gente fez? Implementamos 5 novas equipes de saúde. Quando eu falo equipe, um médico, um enfermeiro, um técnico e os agentes de saúde, colocando dentro das próprias unidades que já estão abertas. Então colocamos uma equipe lá no Washington Bros, 3 bairros, Carvalho Bastos, na Viegas, na Santa Marta e agora dentro de alguns dias nós estaremos implementando a 5ª aqui no Getúlio Vargas, que também é muito. São os nossos unidades mais movimentadas. A questão toda é o seguinte, o usuário desses postos, esses locais de referência, então não precisa ir cedo. Tem que alertar o seguinte, a pessoa tem que deixar espaço para os primeiros atendimentos de urgência, quer dizer, troca de receita, avaliação de daqui a pouco glicemia, alguma coisa, não é prioridade, não precisa estar na fila. Porque quando nós chegávamos ali e definimos que tinha 12 atendimentos, isso era por uma média que eles achavam assim, 20 minutos por atendimento para dar um atendimento mais... Só que muitos daqueles, como eram sintomas gripais, atendiam em 5. E aí quando chegava 10h30, 11 horas, algumas unidades menos populosas já estavam praticamente vazias. Sim. E o cidadão precisa, na esteira do que tu acabaste de dizer, é exatamente isso. Não precisa ir cedo, porque hoje nós temos médico 8 horas dentro da unidade de saúde.
Não, se foi aquele tempo em que os médicos atendiam até as 8 horas da manhã para ir para o seu consultório, né? Não, o bom até de tu vir aqui é justamente para externar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu fico chateado assim, tu passa na frente de um posto ali perto de casa, tem um, tá lá o pessoal na chuva, cara, no frio, o pessoal na fila, e daqui a pouco metade daquela turma não teria necessidade de estar ali nesse momento sem o posto aberto. Esses dias eu vi uma reportagem e liguei para o pessoal, disse, vem cá, o que essa senhora fazia aí, por que ela estava ali às 5 horas? Era para apresentar os exames dela, ou seja, ela não precisava estar ali. Ela poderia chegar lá 8 horas da manhã, quando abre a unidade, eles iam verificar e iam indicar um horário para ela vir e ia ser atendida, não precisava passar aquele frio. Daqui a pouco, ela que não estava doente poderia ficar. Pois é, até isso. O deputado Alexandre Lindenberg está aqui comigo. Deputado, é um assunto complicado essa questão de fila, né, em impostos e é uma questão, eu acho que não é de Camaquã isso, né, mas como as pessoas poderiam se organizar para não terem esse assunto de chegar cedo e principalmente daqui a pouco adoecer por coisa que não precisava, né? Bom, primeiramente uma saudação a todos que nos ouvem, ao mesmo tempo agradecer a oportunidade de estar aqui na Acústica, saudar o secretário Fabiano. Eu estava vendo agora aqui e a estrutura que hoje vocês têm na saúde no município de Camaquã, com 13 equipes de saúde da família em atuação no município. Isso é certamente uma boa cobertura em termos do atendimento de prevenção, saúde da família. E ao mesmo tempo tu fez referência a 5 equipes, eu não sei se essas que aparecem que 5 equipes de atenção básica, foi conquista que vocês tiveram neste ano? Neste ano, na verdade nós temos 13 unidades, mas temos 23 equipes. Uhum. Ou seja, dentro de algumas unidades... de saúde da família, quantas credenciadas? Já 23 são total atuante, né? UBS. Tá? Isso. E credenciadas no Ministério são 21. Tá. E em estratégia de saúde da família. E essas 5 de atenção básica, isso é um grande ganho que vocês tiveram aqui. Eu estava vendo aqui em relação à página do governo federal, do que vocês têm centro de especialidade, esse de odontologia não tem, né? Mas o Brasil Sorridente, vocês têm a atenção primária, essa questão que eu mencionei, ao mesmo tempo 16 unidades básicas com custeio federal também. Sim. Ou seja, 8 mais médicos e vocês receberam 3 novos profissionais em 2023. Ou seja, é como tu estava dizendo, tem essa questão das filas é um problema histórico que, se conseguir efetivamente resolver a partir das pessoas utilizando não só a presença, mas utilizando as plataformas, tendo acesso às informações, tu evita exatamente esse constrangimento das pessoas 5 horas da manhã, em pleno inverno, tu está querendo, digamos, preservar a saúde, atacar a doença, e às 5 horas da manhã a pessoa está disputando uma ficha. Então, parabenizo pela iniciativa, espero que realmente consiga cumprir o fim das filas, dando celeridade no atendimento, que é o que se precisa, principalmente nesse período de inverno também, né? Mas eu acho que assim, né, Fabiano, tem que ir testando, né? Fazer um novo sistema, atender, mostrar para as pessoas que podem ter uma alternativa. Né? E concomitante a isso, Fábio, além de termos aumentado um médico na UPA para dar mais sustentação, antes tínhamos 2, agora temos um médico a mais permanentemente lá, nós no Inverno Gaúcho ampliamos 3 locais que estão abertos segunda, quarta e sexta, das 18 às 22 horas. Ou seja, se a pessoa está com sintoma gripal, ela pode procurar esses locais de noite e serão atendidas. E não precisam nem ir, então, na unidade na madrugada. Então, foi dado à população uma gama de serviços. Vê bem, lá no Centro Social Urbano, no Centro de Especialidades e lá na Carvalho Basso, em pontos extremos da cidade, tem uma segunda, quarta e sexta, uma alternativa para as pessoas ir depois do horário. Então, o que a gente está buscando aí não precisa ir na madrugada para a fila. O que acontece, deputado, é a pessoa procurando, por exemplo, urgência e emergência do hospital, procurando a UPA, que são órgãos que estão montados justamente para atender uma urgência.
E aí mistura, aí o pessoal reclama do atendimento, porque muita gente buscando atendimento e não tem estrutura para isso. Né? Sim, na prática, a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela acaba sendo uma porta de entrada para uma finalidade que não é sua, né? Então, a ideia desse horário estendido em pelo menos 3 unidades básicas, isso oportuniza que haja uma destinação para o atendimento que não seja de urgência para o lugar certo, que é a UBS. E que a UPA possa, e a porta de entrada do hospital, possam cumprir o papel que é o atendimento da urgência. Né? Não é fácil, olha, é complicado. Mas o doutor Fabiano está muito atento, assim, muito ouvinte, né? Eu acho que isso é importante, ouvir um pouquinho, até as próprias pessoas podem sugerir, os profissionais que estão lá atuando, né? E a questão de cobertura vacinal também esse ano foi bastante forte, muitas ações, muitos eventos acontecendo em paralelo para... Como é que terminou aí? Como é que está a questão da vacinação? Olha, nós tivemos aquela ação mais assim profícua no início, ali em maio, porque junto com a gripe, o inverno chegou um pouco mais cedo, mas chegou o H1N1, chegou forte, pegando todos os municípios de surpresa. Mas nós conseguimos, nós hoje temos aplicados 21.603 doses e estamos com 53,38% dos grupos prioritários já vacinados. E isso nos deu uma tranquilidade de que hoje a gente já não vê o UPA lotado, já não vê essas UBS lotadas por conta dos sintomas gripais. Mas ainda, deputado, que a gente tivesse a possibilidade de cumprir as nossas metas até outubro, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que cumprir meio cedo, porque senão o inverno fica pesado, né? Então, graças a Deus, isso deu uma controlada, Fábio. Aqui tem uma pergunta do Marco. Ele diz o seguinte: aqui na Santa Marta as pessoas ficam, como já fiquei, mas acho desumano. O pessoal fica na rua, em frente ao postinho na Jango. Se tu chegar mais tarde, não consegue ficha para consulta. Enquanto tiver médico lá, o médico está atendendo? Enquanto tiver o médico está atendendo, e deve considerar que agora, a partir de ontem, quarta-feira, entrou a terceira equipe. Tá, então, já para resolver esse problema. A Yolanda parabeniza o pessoal do Posto Santa Marta pelo atendimento, pelo carinho. Vamos lá então, aqui o pessoal está mandando algumas oportunidades. Reclamei por espera de fisioterapia da minha mãe com 93 anos acamada. Agradeço à Secretaria de Saúde. Hoje já temos atendimento 2 vezes por semana. A questão da fisioterapia. O Luiz Fernando pergunta sobre a questão do centro de autismo. Como é que está funcionando, Fabiano? O nosso centro de autismo foi um sinal claro que deu o poder municipal ainda no governo Ivo, e com os olhos muito atentos agora do prefeito Abner, que o município quer enfrentar o tema, porque nós não estamos dependendo aqui de um CAS regional, nós fizemos um centro de autismo para o município de Camaquã. Só que a questão do autismo, ela sempre nos traz assim, uma angústia muito forte, porque são pacientes que muito difícil de dar alta, Fábio. Então a rotatividade precisa da gente fazer rotatividade com terapias diferentes. Pois é, ele fala aqui, não há neuropediatra e fono. Essa é mosca branca no país inteiro, né? Neuropediatra, fono, pediatra, no Rio Grande do Sul, sobretudo, pediatra está muito difícil de conseguir, é um dos desafios que ainda não é um tem problema de vocês não quiserem contratar, é que não há profissionais... Nem má vontade, nem falta de recurso, porque a gente já destinou um recurso para isso, mas não conseguimos atrair profissionais, né? Pois é, é o profissional que não tem para contratação. Vamos ver se mais alguém participa aqui. Eu acho que basicamente era isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. A Maria Beatriz elogiando aqui atendimento da Secretaria de Saúde, bom funcionamento, os horários com atendimento de todos. Aqui a Luana falando se vão pagar esse ano que tão esperado IFA, Incentivo Financeiro Anual dos Agentes de Saúde e Edemia. Existe alguma coisa sobre isso, secretário? Olha, existe inclusive uma distorção de entendimentos entre a parte ali de gestão da secretaria, aquilo que eles entendem que seja que tem que simplesmente repassar, e o que nós estamos projetando é elaborar um plano que esse pagamento ao final do ano dependa de cumprimento de metas. Então a gente está fazendo um estudo para dizer o seguinte: sim, podemos pegar esse plus que vem e que o governo pode utilizar para outras coisas, que não é obviamente um 14º salário como alguns sustentam,
mas que é assim que a gente pode utilizar aquilo ali para fazer um abono, desde que tenha cumprido alguns indicadores. Sim, aqui o Levi está falando sobre a questão oftalmológica, e a oftalmologia não cabe ao município resolver, isso é uma questão de gerenciamento do Estado. Isso, perfeito. Isso aí não, é que eu acho que a pergunta já veio numa outra oportunidade sobre isso. Secretário, muito obrigado pela presença aqui, um abraço e bom trabalho. Eu agradeço o espaço, eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, e queria só pedir para a comunidade comprar junto com a gente, para a gente implementar e para que você pare de enfrentar esse problema de fila, é necessário que todos comprem junto e compreendam que não é mais necessário ir na madrugada para frente dos nossos postos. Vamos torcer. Uma abençoada semana a todos. Obrigado.